Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai assistir a esse podcast. O importante é que você esteja conectado aqui com a gente. A gente hoje vai falar com dois convidados que têm uma torrefação totalmente brasiliense. É muito especial porque traz as características do nosso espaço, do nosso quadradinho. Você que ainda não conhece Brasília, assista para você entender o que Brasília tem além do nosso espaço político. Porque tem muita coisa. Tem cultura, tem café, tem diversão, tem tudo, né? Tem profissão, tem tudo. E aí, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a história do Pilotis Cafés Especiais. E a pergunta é, Gabriel Francisco, pode pôr café? Por favor. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a história de vocês, como é que começou essa paixão pelos cafés especiais e como que surgiu a Pilotis, né? A criação da Pilotis. Sim. Vamos lá? Pode, o espaço é todo de vocês, fiquem super à vontade. Muito obrigado. Mais ou menos uns 6 anos atrás, hoje a Pilotis completa no mês de abril 5 anos, um grupo de apreciadores de café, excelente qualidade, mas um preço também que pudesse ser absorvido pelo maior número de compradores. E a gente brincava dizendo era a democratização do café, como dos espaços de Brasília, né? Com os Pilotis abertos, onde todos podem acessar e não são prédios fechados e condomínios fechados. Essa ideia, discutindo com a designer que é uma designer que vive fora do Brasil, na verdade, fez com que surgisse a ideia de Pilotis, né? Quer dizer, que sustentam os prédios, que dão a leveza, que dão essa democratização do espaço público e que era muito alinhada à cara da cidade, à cara do quadradinho e à cara que a gente queria dar para essa microtorrefação. Foi assim que surgiu a Café Pilotis. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Perfeito. E desde o início, assim, a gente tenta ter essa ligação com Brasília no máximo de detalhes possível, assim, nos nossos produtos, nos nomes dos produtos, na identidade visual. Então a gente tenta trazer Brasília e ter Brasília muito próximo da gente enquanto uma marca de café especial totalmente brasiliense, assim. Falando da arquitetura de Brasília, é muito interessante porque a gente tem aí cidades brasileiras, né? Com uma pegada histórica muito grande, né? Como São Paulo, Rio e Nordeste também. E Brasília, por ser uma cidade muito jovem, né? Em comparação às demais, ela traz um espaço, assim, eu falo muito assim, que quem não conhece Brasília precisa conhecer, apesar de que eu lamento muito por nós estarmos perdendo um pouquinho essa identidade. Por exemplo, nas tesourinhas, nos viadutos, né? Eu não sei se a gente passa, tem até lá. Cadê os quadradinhos, os azulejos, né? Porque isso foi sendo transformado, modificado. Mas essa estrutura de prédios da Asa Sul, principalmente, né? Aqui na Asa Norte a gente tem, se não me engano, ali no início, na 102 Norte, ainda tem um outro prédio, né, que traz esses azulejos, né, do Arts Bocão e os Pilotis, que eu acho que quem nasceu aqui tem uma lembrança de infância, de adolescência embaixo dos blocos, né, que traz um saudosismo. Mesmo quem não nasceu aqui, eu não nasci aqui, mas... chega a ser um dialeto nessa história do bloco, debaixo do bloco. Às vezes pra gente é tão íntimo debaixo do bloco que às vezes você vai em outros lugares, vai falar debaixo do bloco, a pessoa não entende, né? O que é. Eu falo muito assim, né? A gente assiste aos filmes do Legião Urbana, Barão Vermelho, quando a gente vê, né? A gente realmente se identifica. Sim, totalmente. Então, eu achei muito legal essa identidade de vocês, por isso, por valorizar, né, o que a gente tem em Brasília. E essa ligação, essa analogia feita aí, foi totalmente, positiva. Só foi uma coisa assim, realmente a ligação foi interessante demais. Mas assim, como que surgiu? Porque eu falo muito da minha paixão pelo café, né? Já contei histórias aqui de vó,
da minha vida profissional, que me fez tomar muito café. Professora, eu fui professora há muitos anos, então tomava café demais. E até chegar no café especial, né? A gente começa com café tradicional, já tomei café coado pela avó no coador de pano, que eu não tenho nada contra, acho que a gente... Sim, né? Com certeza, faz parte da nossa cultura, inclusive. É nossa cultura, né? Mas vocês, como que começou essa paixão pelo café especial, essa transição, vamos dizer assim? Bom, eu acho que, na verdade, desde o início a proposta era ter o café especial. Todos são amantes do café. Nós que começamos, quer dizer, Gabriel, eu, os outros colegas, são grandes apreciadores de café. E, obviamente, houve uma mudança muito grande na própria produção de café do Brasil com o oferecimento de cafés especiais, né, de alta qualidade. Isso continua aumentando, né, e com uma vasta quantidade de variedades diferentes, etc. Geisha produzida no Brasil, etc. Né? Quer dizer, você tem uma variação muito grande. E com isso, a nossa concentração em cafés especiais. Mas a gente brinca internamente dizendo cafés especiais de verdade. Alguns chamam de café de especialidade, porque na verdade essa é uma tradução, num linguajar antigo, meio mequetrefe, né? De specialty coffee. Né? Então esse specialty coffee não é um café especial, também não é um café de especialidade. Né? Quer dizer, isso em inglês tem uma conotação muito específica. Para a gente aqui, o que ficou foi cafés especiais. Tá. Né? E o café especial ele é distinguido dos outros exatamente porque ele é certificado, ele é avaliado, né, como bebida, ele é avaliado dentro de normas pré-estabelecidas por pessoas que são qualificadas, né? Não sou eu nem o Gabriel. Sim. Né? E eles têm um certificado, né? Um certificado físico ou digital que garante a pureza daquele café, a qualidade daquele café, etc. Então, os nossos cafés são cafés que têm esses certificados. Não são cafés especiais porque eles são diferentes. Eles são diferentes e, além disso, tem gente que está dizendo, é diferente e é bom. Eu queria polemizar um pouquinho. Eu gostei dessa sua fala agora. É porque a gente percebe que existe, né, uma discussão muito grande em relação a isso. Eu gostei muito da sua colocação. Mas eu já recebi pessoas aqui que defendem essa questão do café especial, do café de especialidade, né? É um café diferente, por isso ele é especial. N versões, né? Mas você falou que, na verdade, a nomenclatura, ela tem um outro significado. Você quer falar pra gente? Pois não. Eu acho interessante a gente levar isso para os nossos ouvintes, porque assim como nós temos pessoas que têm um conhecimento já maior, que entendem uma linguagem técnica, a gente tem muitas pessoas que estão nos ouvindo e às vezes falam assim, explica melhor isso. Então eu queria pedir para vocês, especialmente em relação a isso, para a gente levar essa informação. Eu acho interessante. Até mesmo porque o cliente, o consumidor, ele vai ao mercado, ou ele vai a uma cafeteria e às vezes ele não sabe por onde ele tem, a linha que ele tem que seguir para escolher o café dele. Né? Perfeito. Então, nós temos basicamente dois métodos nessa classificação do café. Né? Quer dizer, um é o da ABIC, da Associação Brasileira, e a outra é da SCA, que abriu um capítulo aqui no Brasil, uma parte no Brasil, chamado BSCA. Né? Então, esses são os dois. O café especial, na verdade, ele vem dessa Brazilian Specialty Coffee Association. Eles é que fazem a certificação. Certo? A ABIC faz e usa outra terminologia. Né? Então, tem o café gourmet, etc. Né? Nós seguimos a terminologia e nós exigimos as avaliações da BSCA, que são originárias da SCA Internacional, que é um padrão internacional. Isso, né? Essa é a razão que nós seguimos isso. Nós já temos mandado alguns cafés para fora do Brasil, então para nós também é importante dizer, olha, esse é um specialty coffee e ele é certificado e a pontuação dele é tal. Né? Então, eu acho que vale a pena só também
um parêntese nisso, que aí, para ele ser considerado especial, ele precisa ter, numa escala de 0 a 100, uma pontuação acima de 80. Isso. Exatamente. É isso mesmo. E em geral, por exemplo, os cafés da Café Pilotis são de 84 para cima. E, obviamente, você aumentando essa pontuação, os custos associados também aumentam. Né? Você pode comprar um excelente carro popular, que hoje já não é mais popular pelo preço, na verdade. Você vai comprar um Gol, meu Deus. Pois é, né? Então você pode comprar um Gol, você pode comprar um Creta, você pode comprar um Mercedes, a escolha é sua. Né? Exatamente. Então, o que a gente quis e quer, e eu acho que nós estamos atingindo esse objetivo, tá aqui, esses são os cafés, esses têm custos diferentes, têm nuances diferentes, notas diferentes, e muita inovação. Mas isso aí o Gabriel fala da inovação, porque a gente se diverte com essa inovação. Eu acho que assim, um detalhe também, voltando um pouco dentro da nossa história, que a gente se propôs desde o início a tentar ao máximo ter um café acessível. Então a gente teve essa percepção de que existia o grupo de consumidores de café tradicional e existia um grupo muito distante que era o público consumidor de cafés especiais, muito nichado, assim, né? E a diferença de preço era gritante. Então a gente tentou se posicionar desde o início como uma porta de entrada muito boa para pessoas que querem entrar no mundo do café especial, queriam conhecer o café especial. Então a gente quis dar oportunidade para essas pessoas de tomarem um excelente café com um valor razoável e tudo. Então, por isso que são os nossos 3 pilares: qualidade, preço justo e sustentabilidade, assim, a sustentabilidade em todos os níveis. Então a gente também se colocou como proposta de empresa ter sempre algum tipo de ação relacionada à sustentabilidade, não só ambiental, como também social. Eu vi que vocês têm uma porcentagem que é revertida, né, para projetos. E ela é substantiva, na verdade, e fazendo um benchmarking com a indústria, vamos dizer, como um todo, o que nós dedicamos à sustentabilidade social e ambiental, principalmente social, é muito significativo. Né? Então, por exemplo, nós fizemos horta com o Instituto Nair Valadares, lá em Riacho Fundo 2, com as crianças. É uma creche que tem quantas? 170 crianças? Por aí, uma coisa assim, né? Uma beleza trabalhar com esse instituto. Lá mesmo nós identificamos que nós podíamos fazer uma ação dirigida a adolescentes, então fizemos cursos. Aí você fala, bom, o que tem que ver com café? Depois eu posso explicar, mas fizemos curso de drones para os adolescentes poderem começar a fazer filmagem com drones. Né? E com isso ter uma oportunidade de trabalho. Hoje mesmo de manhã estava escutando o desemprego nosso no DF, infelizmente continua altíssimo, né? Então, uma grande oportunidade para essa meninada filmar casamento, filmar eventos. Um curso técnico, né? Um curso técnico, né? Então, isso também foi feito, fizemos básico, fizemos avançado. Durante a pandemia, com o fechamento das escolas, a decisão foi apoiar bombeiros, né? E hoje, até hoje nós apoiamos o Corpo de Bombeiros, entregando café gratuitamente, etc, etc. Então tem uma série de ações de sustentabilidade social, além da parte ambiental, que a gente leva muito a sério. E continua levando muito a sério. Olha, bacana demais. Vou contar para vocês uma história rapidinho. Por favor. Minha família vem do interior de Goiás, né? E meu avô sempre plantou, gostou muito de fazenda. E quando eles compraram uma fazenda ali no Lago Oeste, e durante a vida do meu avô inteira, ele trabalhou nessa fazenda do meu tio. E a minha mãe tem o dedo verde, igual meu avô. Que legal. E aí a minha mãe mora aqui, na Asa Norte, né? Totalmente urbano, espaço, e ela fez uma horta comunitária. E essa é a paixão da minha mãe. Então, assim, ela fez cursos, né? Já ministrou cursos, inclusive, nessa área de planaltina, de ervas medicinais, de um monte de coisa. Ela ama essa parte. E a servidora pública aposentada que achou na horta uma paixão. E aí é incrível, porque eu falo pra ela assim que ela se aposentou, mas ela não tem sossego, porque é o tempo todo as pessoas chegando lá, pedindo ervas pra fazer
essas coisas, chás, infusões e não sei o quê. E ela não tem sossego. Então, essa é a alegria dela. Perfeito. Né? Então, é o que faz ela se sentir útil, viva, então ela fica o dia todo ali por conta. Você chega lá, ela tá agachada ali, toda hora plantando, as pessoas vão lá, doam adubo, deixam as plantas. Vou viajar, você cuida da minha planta pra mim, ela faz um hotel de plantas lá, é um barato. E talvez seja por isso que ela tá tão bem, né? Tão bem, não. Porque é uma formiga. É um motivo pra poder estar sempre... E eu acho que essa questão também de você perceber que aquilo que você faz com amor, com dedicação, vai reverter de alguma forma. Então as pessoas chegam lá, poxa, meu filho tá assim, eu queria fazer um chá, e ela vai lá e entrega. Então, é muito gostoso. Nossa, muito legal essa a gente tenta se manter fiel assim, a essas propostas que a gente teve no início, porque foi isso que fez a gente se juntar e andar junto, né? E você gostou do café? Gostei muito. Acidez zero, bem doce, bem bourbon. Bem bourbon. Bem bourbon. Bem gostoso. Eu acho que agrada a todos, né? E aí um detalhe já passando mais para a questão da marca também, enfim, identidade visual e tudo, é porque são coisas que a gente tem tanto orgulho que eu acho que a gente precisa compartilhar, assim, que são os detalhes que a gente tem e a ligação com Brasília, que foi, né, onde surgiu o nosso papo e tudo. Você comentou, né, quem criou a imagem visual de vocês? Quem? É uma designer, Cissa. Cissa? Tá, é porque a gente gosta depois de citar as pessoas que participam de tudo, inclusive dessa parte. Ela mora e trabalha em Washington, nos Estados Unidos. Ela não tá aqui. E ela criou, enfim, toda a logomarca, todo o manual, etc, etc. Né? Tudo que vem associado a isso. Então, assim, são coisas que eu gosto de trazer como referência. O formato do rótulo, ele é inspirado nas placas das quadras de Brasília. Então, por isso que ele tem esse formato. Os nomes dos cafés, a gente... Aqui, mais um aqui para você poder usar os pilotos. Isso que eu queria. A gente dá os nomes dos cafés sempre com referência a Brasília, então são nomes de quadras, o L4, homenagem à Via L4. E um outro detalhezinho também que eu acho super legal é que esse padrãozinho aqui em cima, ele é o formato dos pilares de um dos prédios da 203. Esses são os pilotis. São os pilotis, então... Comparar os dois aqui, Gabriel. Aí. Tá. Esse é aquele pilar mais tradicional. 1314, né? Retangular. Então, pra quem não conhece Brasília, mas a maioria já sabe, Brasília é um avião, né? Então a gente tem a asa sul e a asa norte. A minha curiosidade que eu falei no início era o seguinte: então as quadras, né, elas vão no crescente. Quando eu falo 203, eu posso falar 203 sul ou norte? Certo. Sim. Vocês se basearam e se inspiraram na asa sul? Em ambas. Ou em ambas? Em ambas, tá. Em ambas. E aí... Então, assim, é isso. A gente acabou fazendo... A gente tenta colocar essa homenagem a Brasília em realmente todos os detalhes. Eu acho até legal explicar, para quem estiver assistindo e não for de Brasília, as pessoas têm uma dificuldade de saber o que são os pilotis. Muitas vezes a gente fala pilotis porque pra gente, da mesma forma que debaixo do bloco é uma coisa extremamente íntima, os pilotis são extremamente íntimos pra gente. Então, na verdade, os pilotis são aquele vão livre que tem debaixo dos edifícios. Então, é como se fosse um piso térreo, um vão livre, onde as pessoas têm liberdade, é um lugar aberto, qualquer pessoa pode passar por ali. Então... E as colunas, né? E as colunas são os pilares de sustentação do edifício. São os pilotis. Então, assim, os pilotis são um local de extremo... É um lugar que junta as pessoas que... Por exemplo, as crianças descem debaixo do bloco, ou seja, debaixo dos pilotis. Então é um lugar de convívio, é um espaço de convívio, é um espaço de crescimento em Brasília, onde as pessoas brincam e crescem, se desenvolvem, criam amizades. Então, assim, pra gente, o nome pilotis, ele tem um significado muito forte e a gente gosta sempre de falar porque as pessoas, nem todo mundo sabe o que são os pilotis. É um espaço livre, democrático, de união, né, de prazer. E muita gente de fora de Brasília fala pilotes. Então, durante uns 2 anos iniciais, né, nós colocávamos um stickerzinho atrás das embalagens, dizendo, olha, a pronúncia é
Pilotis, e isso significa, né, esse espaço onde essas colunas que são os pilotis, sustentação, etc, etc. Para poder explicar. Eu acho que eu tô mais próxima à sua idade do que do Gabriel. O Gabriel podia ser meu filho, que eu tenho um filho já adulto. Mas na década de 80, eu era bem jovem, né? Mas eu já era uma pré-adolescente, adolescente. Eu ficava muito embaixo do bloco. Né? Primeiro, como criança, jogando bete, queimada, essas coisas. Tenho aquela... Bete é bem de Brasília, né? Bete Totalmente. bem de Brasília. A minha mãe gritando, menina, sobe, amanhã você tem aula, chega, né? Da janela do prédio. E quando eu era adolescente, a gente ficava embaixo do bloco, tocando violão, né? Tomando aqueles vinhos bons de garrafão, aquele sangue de boá, né? Que a gente começava... Era terrível, mas era bom demais. Então é isso. Né? Remete para quem conhece isso, e para quem não conhece, fica aí essa identidade tão gostosa, né? Que Brasília tem. Sim. E a gente, assim, como eu disse, pra gente era tão próximo que a gente colocou o nome Pilotis e tudo, e depois que a gente foi parar pra pensar, falou, gente, mas e o pessoal de fora de Brasília, né? Então, por isso que a gente decidiu pôr esse stickerzinho no início, a gente colocava, que era Pilo quê? E aí explicando o que era o Pilotis e a pronúncia e o porquê que a gente tinha esse nome. Vocês têm ações diferentes dentro da empresa? Quem faz a curadoria dos cafés? Como é que vocês trabalham nesse sentido? Então, temos sim. Uma das coisas que a gente faz, e a gente não só tem muito orgulho em fazer isso, mas gosta demais, é visitar as fazendas. Maravilha. Né? Então, recentemente mesmo fizemos um passeio, vamos dizer assim, por Minas Gerais, por São Paulo, né? Por toda aquela... Aliás, tem uma estrada maravilhosa, né? Que passa por Guaxupé, etc., que é a estrada do café. E nesses passeios, a gente vai identificando alguns futuros lotes. Então, por exemplo, um que vai ser lançado, o Gabriel sabe quando, que ele que é o CEO, né? Mas nós temos um café orgânico, vai ser o nosso primeiro café orgânico, certificado pela BID, certificado como café especial. É um café maravilhoso, que é resultado desse passeio. Né? Então, isso é uma coisa que a gente faz constantemente. O único local que nós ainda não fomos, porque primeiro as estradas são ruins, segundo é muito longe, é Rondônia. Então há toda uma história por trás de como que nós encontramos esse 203, que é o Robusta fino da Amazônia, mas lá nós não fomos ainda. Mas no resto a gente visita, conversa, e isso acho que traz um elemento muito especial de aproximação. Né? Com certeza. Com fazendas maravilhosas ou microfazendas, tanto faz. Tanto faz. É prazeroso e emocionante, né? Para quem tem paixão, né? Realmente é emocionante. Então, essa é uma atividade que a gente faz, né? E as discussões são conjuntas. Nós somos hoje 3 sócios trabalhando, e todas as decisões são tomadas em conjunto. Com a decisão final dele. Então, se der errado, a culpa é dele. Ai, Gabriel, que fria, hein? Puxado, né? A responsa é grande. Nossa, aí é fácil, né? Mas é legal. Esse café orgânico mesmo é um café que a gente tá bastante orgulhoso, assim, porque era um produto que a gente queria ter já há muito tempo, a questão do orgânico, né? E a gente fez uma busca lá atrás, mas a gente teve uma dificuldade em encontrar um café realmente com a qualidade que a gente gostaria. E assim, aí agora finalmente a gente achou esse produto e a gente deve soltar em breve, talvez mês que vem, a gente tenha ele pronto para lançar aí. E é de uma cooperativa de produtores familiares de Minas Gerais. É de Minas. É de Minas, né? E é muito interessante, enfim, como que você chega, né? Porque há uma dificuldade ainda no Brasil de você sendo uma microtorrefação, de encontrar esses produtos excelentes, que nós temos inúmeros cafés absolutamente excelentes pelo país, né? Bahia, Minas Gerais, etc. Mas encontrar esses específicos é bem... Puxando o gancho, como vocês são microtorrefações, uma microtorrefação totalmente brasiliense,
o que vocês acham hoje da qualidade da produção do café aqui, na nossa região centro-oeste, aqui especificamente Brasília e em torno? O que vocês acham que está acontecendo aqui? Olha, primeiro tem uma mudança bastante grande, nós estamos vendo não só a quantidade, mas também a qualidade aumentando, e isso é altamente positivo. Eu sou engenheiro agrônomo, então eu vou falar um pouquinho dessa ligação, porque nós não temos as altitudes de 1.300, 1.400 metros, etc. Mas isso não significa que você não pode produzir cafés muito bons. Nós temos cafés muito bons, que são produzidos aqui, região de Unai, enfim, toda essa região. O próprio Cerrado, o Cerrado Mineiro, se você olhar 30 anos atrás, nós não tínhamos café. 40 anos atrás, nós não tínhamos café. Hoje é um grande centro de produção de café de excelente qualidade de exportação. Então, tudo é uma questão de ajuste das práticas, das tecnologias, etc., né, do próprio aprendizado, né? Mas nós temos produtores medianos, produtores grandes de cafés muito interessantes. Você falou que a gente não tem a altitude, né, como tem em Minas e tudo mais. Mas, assim, os outros aspectos ligados ao terroir, o que você, como engenheiro agrônomo, pode falar com... Olha, a grande diferença vamos dizer, do nosso solo de cerrado, né, com relação aos solos vulcânicos, para dar um contraste bastante bom, né, é que nós não conseguimos, em geral, a quantidade de densidade dos cafés que você consegue em solos vulcânicos, pela própria composição do solo. Então, isso é ajustado através de adubações, etc. Mas não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Né? Existe um período. A própria recuperação de fazendas em solos vulcânicos, etc., também não acontece do dia para a noite. Né? Então, tem uma grande história, mas essa história demora um pouquinho. Né? Então, o terroir da área vulcânica é fantástico por uma série de coisas. O terroir amazônico para o Robusta hoje é um produto exportado para a Alemanha, e que a preferência do pessoal é exportar do que colocar no mercado interno. Mas você não acha que as pessoas têm uma resistência ao Robusta? Então. Pois é isso que a gente começou a falar também, né? Eu acho interessante colocar isso. Eu acho que tem sim, né? Mas talvez seja, na nossa opinião, muito mais por desconhecimento. Com certeza. Eu também acho. Do que por conhecimento. Sim. Então, primeiro há uma confusão entre Robusta e o Conilon. Sim. Robusta e Conilon não são iguais. E é importante para os ouvintes entenderem que isso são dois grupos de cafés diferentes. Bom, dentro da espécie canéfora, né? Isso. Dentro da canéfora. Isso. Então, nós temos duas espécies principais, o arábica, que produz esses cafés maravilhosos que nós estamos tomando, geisha, etc. E nós temos essa outra espécie canéfora que produz, em geral, a bebida com café um pouco mais duro, né? Mas dentro dessa canéfora tem esses dois grandes grupos. O Conilon, o Brasil é um grande produtor de Conilon, né? Vietnã é o maior produtor de Conilon e grande exportador, etc. Né? Nós também. 30% mais ou menos da nossa produção é de Conilon. Né? E você tem o Robusta fino, que é muito menor. O Conilon em Rondônia, ele foi avaliado, etc., e ele não foi bem sucedido. E foi depois, com a entrada do Robusta, que apareceu esse café que é fantástico, ele tem mais cafeína, toda a parte sensorial, por exemplo, você cheirando o café, né, esse nosso 203 é um café fermentado, um Robusta fino da Amazônia fermentado, você jura que é banana. O grão verde dele tem um cheiro de banana que toma conta, assim, é bem... Então, assim, a bebida, ela é gostosa. Bem sensorial, né? Mas a outra coisa que... sensorial o quê? Só no cheiro?
Não, o gosto também. O gosto, ele também traz esse sensorial de banana? Ele traz... Não, ele traz, mas o cheiro é que é a coisa mais impressionante. O aroma é fantástico. Esse café em específico, ele é bem marcante, assim, porque, como eu disse, além de um ser um robusta, é um robusta fermentado. Então, a própria fermentação acaba... trazendo um sensorial bem mais marcante, assim. Então ele é um café bem diferente, assim. E o Gabriel vai falar do 405, porque a gente falou no início que inovação é um pilar muito importante. Então, se a gente puder entrar um pouquinho na inovação, começa com o 405, que está ligado ao robusta. Então fala do 405 pra gente. O 405, ele é um blend de arábica com robusta. Então, pois é, ele é um blend de arábica com robusta. Assim, a gente... É inovador, é audacioso. Mas até porque o mercado de cafés especiais, a cena de cafés especiais, ela tá em constante crescimento, em constante mutação. Então, assim, a tal da terceira onda do café. Então, assim, a gente, por mais que seja um mercado extremamente nichado e todo mundo sabe muito bem o que dentro do nicho, sabe muito bem o que gosta de consumir, o café que ele gosta, a variedade que ele prefere, mas assim, a gente ainda tá, assim, ao meu ver, a gente ainda tá engateando, assim, tem muita coisa pra descobrir, muita brincadeira no bom sentido pra fazer. Alquimias, né? Muita alquimia, exatamente. Então, assim... Essa é a palavra. É meio audacioso, mas por que não? Por que não fazer? Por que não tomar um arábica misturado, um blend com robusta? E ficou um café super legal, um café interessante, é uma oportunidade das pessoas criarem referência, criarem sensorial, mas referência sensorial, o paladar e tudo. Então, assim, são experiências, o mercado, o café especial, ele é um mundo de experiências, de teste, de experimentação, então, assim... Por que não, né? E fazer um blend desse. Outro blend que a gente tem, que é o 107, ele é um blend de torras. Então... eu li isso. Eu achei super interessante. E assim, não é uma coisa comum de você ver. Não. E por que não? Muito diferente. Isso me chamou muita atenção. As torras, elas têm... E o 405, né? Porque quando nós... Ele tá aqui, né? Ele tá aqui. Sim. 405. Isso. Melado, amêndoa e caramelo, né? Mas então, quando nós decidimos trazer robusta pro grupo, né? Internamente houve uma discussão muito grande, né? Sim. Mas esse... dentro daquilo que você falou. Esse negócio é inferior, não sei o que lá. Eu falei, olha... Não é assim, está mudando e a mudança foi muito, muito grande. Né? Nós tivemos graders vindo do exterior, da Alemanha, diretamente para Rondônia para fazer avaliação dos cafés e eles fazem exportação direta, etc, etc. Então, houve uma mudança e como o Gabriel bem disse, está constantemente mudando e evoluindo. Né? Existem os mais puristas, dizem, não, tem que ser uma única variedade e tal. Mas a própria variedade varia ano a ano, dependendo da chuva. Exatamente. Tudo isso interfere, né? Você planta no mesmo lugar, da mesma forma e vai sair, um produto diferente. Exatamente. Né? Como o vinho de cada ano. Sim. A mesma coisa. A safra é outra. Então, nós introduzimos o 203, mandamos fazer análise de cafeína para certificar que o teor é efetivamente 2 vezes quase mais do que o arábica normal. Isso foi feito por laboratório credenciado. Virou um queridinho de academias, né? O 203 é um queridinho de academias. Mesmo? Porque você tem... Por causa da cafeína. Você malha, né? Eu? Um pouquinho. Malha. Tô precisando voltar, inclusive. Vocês fornecem para academias esse café aqui também? Tem compradores em academia e que gostam muito do... Por conta da questão da cafeína, né? Da cafeína. Eu tenho achado muito legal isso, porque eu já ouvi pessoas que fornecem café, por exemplo, para spas, para academias, para clínicas. Então, olha como que o café especial está adentrando, né? Exatamente. Várias áreas, assim. E aí, com essa ideia, eu falei, mas será que não dá para a gente fazer? E a gente tem um verdadeiro laboratório de testes, né? Experimentando esses blends, enfim, as distintas ideias. A parte de flavorização de café, né? Que nós lançamos... Que também é chocante, né? Também é chocante, né? Para o pessoal
pessoal de café especial purista fala, não, mas não pode. É óbvio que pode. Né? O melhor café que existe é aquele café que você toma e que você gosta. É só isso. Qual é? Eu não sei. Né? Lá em casa, são 4 filhos, cada um gosta de um deles. Todos são ótimos. Eu gosto do L4. Né? Muito. Mas também depende da hora do dia. Até os métodos, né? Quer dizer, se precisa de manhã um café mais forte no leite. Exatamente. Ou um expresso. Né? E assim por diante. Então, essas inovações são parte integral do nosso dia a dia. E quando a gente encontra alguma coisa, fala, vamos apostar porque esse aqui é interessante. O 107... que é o blend de torras que eu comentei. Então, assim, porque as torras, elas têm características diferentes. Torra mais escura, um café mais encorpado. Torra mais clara, um pouquinho mais de acidez. Então, assim, a gente viu que isso estava sendo feito em outros países e tudo. A gente falou, vamos testar, vamos ver o que acontece. E a gente começou a testar e tudo, e chegamos num café super equilibrado, com características... de corpo de a acidez da outra torre. Então, assim, é muito legal e não é uma coisa que é comum de você ver por aí. E a gente sempre se perguntando, por que não, né? Vamos testar isso aqui diferente. Se der errado, tudo bem. Faz parte, né? E o que é legal é você ver clientes do 107, por exemplo, que depois que provam, só querem o 107. Né? O 405 é um dos que mais sai depois do L4. Sim. Eu acho isso incrível, porque a gente tem que buscar inovação. Sim. Claro que existem alguns produtos que, quanto mais tradicionais, mais gostosos. Mas a gente não pode ser engessado. Sim. Né? Com certeza. Então, assim, eu acho que o mundo, ele tá correndo numa velocidade tão intensa que se você ficar ali na mesmice, você não vai atender as pessoas. Verdade. Né? As coisas realmente perdem o interesse. Então, quando você cria isso daí, você traz opções, você traz, né, mais ânimo para tudo. E o pessoal que trabalha em inovação, em pesquisa, e eu trabalhei a minha vida toda nisso, diz que é exatamente o que você falou, a maior dificuldade que você tem hoje é a velocidade da inovação. Exato. Que ela é tão grande que você, para acompanhar isso, esse é o grande desafio. Exatamente. Né? E tem que ter cabeça aberta, né? O famoso think outside the box. Isso. Pensa abertamente, faz outras coisas. Algumas vão dar certo, outras vão dar errado. Exatamente. Não tem problema. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Quem é o mestre de torra ou todos são? Francisco. Ele que fica lá naquele... No calorzinho. mas uma das coisas dentro da inovação, nós decidimos não simplesmente comprar um torrador. Baseado no que a gente conhecia e numa série de estudos, nós resolvemos encomendar e fazer um torrador específico que tem algumas características que são exclusivamente do nosso torrador. Que é o segredo da Pilotis. Enfim, fizemos o que nós queríamos. E essa é uma das coisas dentro de inovação que a gente acha muito importante. A gente erra, a gente apanha. Processo normal. Né? É processo normal. Mas essa é uma das coisas que a gente gosta muito. Que nosso torrador tem coisinhas que só o nosso torrador tem. Voltando aqui no assunto do blend. Eu acho que o blend, ele traz vantagens e desvantagens. Ainda existe também aquela velha opinião formada de que o blend não é tão bom quanto, né, o café puramente e tal. O que vocês pensam a respeito disso? Claro, vocês são inovadores, vocês defendem isso. Claro. Mas o que vocês acham que ainda tem que ser mudado na cabeça das pessoas que julgam o blend como um café também um pouco inferior? Quer começar? É mais ou menos isso que a gente conversou, na verdade. Exato. Eu acho que é um resumão, assim. Eu acho que... Eu entendo. Muitas vezes eu também prefiro tomar um café... Quando eu vou fazer na minha casa, talvez eu prefira tomar um café, um single origin, uma coisa assim. Mas... Eu não posso me prender a somente isso, a reduzir todas as outras coisas a um produto inferior. Eu não acho que é assim que funciona. Tem variedades de café com características muito interessantes e que ao
fazer o blend, você consegue um resultado que você não conseguiria, talvez, com um café de uma origem única, né? Então, assim, é óbvio que... E tudo bem se a pessoa prefere tomar um café de origem única, não tem problema nenhum. É porque o blend, ele pode, às vezes, como você falou, corre o risco de você também estragar tudo, né? Sim. Mas sim. Às vezes, eu faço meu blend em casa. E nós temos... Quer dizer, existe o blend, que é vamos dizer, a mistura física, né? De cafés diferentes. Um exemplo é esse 405, né, onde nós temos... E as proporções também é muito importante. Nós, até chegarmos naquela proporção, a gente experimentou muito, porque se você botar 10% a mais de um ou de outro, muda totalmente. Muda totalmente. Então, quando nós chegamos na proporção do 70-30, falamos, ok, esse está ótimo, tudo bem. Então, esse é um blend real. Mas tem o famoso melange, que é o 107. Ele é um blend, mas na verdade é o blend do mesmo café. São as torras que são diferentes. São as torras diferentes. Então ele é um single origin, mas com uma característica muito especial, né? Porque você brinca ali, né? Você brinca. Com as torras ali. E depois você... E existem blends mesmo. Nós mesmo agora estamos lançando, foi mês passado, 209? Ah, sim, o Moquinha. O Moquinha que nós lançamos, acho que tem um mês no máximo, é um blend de diversas variedades. Todos moquinhas, mas de diversas variedades. Para aqueles que acham que só o Single Origin que é excelente, eu recomendo que experimente o 209 para mudar de ideia. Porque ficou um café excelente. Gente, tem tanta quadra em Brasília. Já pensou tanto de café que vocês têm que fazer? Vocês têm que toda hora criar um aqui. É o tempo inteiro. E fica... O próximo orgânico mesmo vai ser o 416. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Claro. Onde que estão os produtos, né, de vocês aqui em Brasília? Para onde que vocês mandam? Os estados no Brasil? Vocês mandam para fora também, como vocês falaram? Fala um pouquinho pra gente dessa distribuição. Hoje a gente trabalha muito em feiras, então a gente, principalmente na feira da 216 Norte ali, que é uma feira muito forte que tem aos sábados. A gente está em algumas lojas como a Mercearia Colaborativa, que, enfim, tem produtos de diversos produtores e diversos nichos aqui, principalmente locais. Estamos com a Stance Chocolate, Alabar. Então a gente tenta estar presente muito nessas mercearias, feiras e essas lojas, por exemplo, de chocolate, tudo. A parte das cafeterias é engraçado isso, assim, porque as cafeterias, o consumidor do café especial, ele é como um consumidor de vinho. Então, ou de cerveja e tudo. Ele sempre quer estar buscando uma coisa diferente e tudo. Então... A pessoa não quer ficar tomando o mesmo café sempre, né? Então, acaba que nas cafeterias a gente fica tendo uma rotatividade muito grande, assim, né? Pra poder, com a pandemia houve um baque nas cafeterias muito forte. Foi muito triste, na verdade, e agora está se recuperando. Isso. Ainda bem, né? Mas nós temos gente, por exemplo, em Ouro Preto. Ouro Preto, temos uma cafeteria em Ouro Preto, chama Ópera Café. Ópera Café, nosso cliente regular. Gente em Bento Gonçalves e assim vai. Que delícia, hein, gente? Ai, fala dessa região, eu fico já com vontade de estar lá. Lá é muito gostoso. Vocês vão estar com alguma representatividade em eventos? Como é que é? A gente está chegando aí, a gente teve Goiânia, tem Coffee Brasília. Como é que é a presença de vocês nesses eventos? Ou vocês gostam de ir, de participarem sem estar expondo, só para apreciar mesmo, para acompanhar? Ano passado a gente esteve na Coffee Brasília como visitante. Conhecendo e tudo, vendo o funcionamento. Esse ano a gente está em conversa com eles para poder participar, expondo nossos produtos e tudo, que vai ser agora no início do mês que vem. Vamos, gente, eu vou estar lá. Eu vi que o podcast vai estar lá, né? Vamos. Ana, vamos levar o Pilotis. Aí a gente tá em conversa com eles para poder participar esse ano e expor nossos produtos lá. E estamos torcendo para dar certo. Vocês fazem degustações?
Não, nós não fazemos degustações. Eu acho que esse é um ponto importante que faz com que a gente limite a nossa participação como expositor. A nossa participação visitando e acompanhando, essa é permanente, seja nas Semanas Internacionais de Café, seja agora em junho em São Paulo, etc, etc. Isso a gente participa. E não só no Brasil, a gente participa. Mas o nosso negócio é torrar café de altíssima qualidade. Nós não somos cafeteria e o melhor café é aquele que você gosta, né? Não é o café que eu digo que é ótimo. Então, com isso, a nossa participação em alguma desses eventos, a gente decide não participar exatamente porque nós não queremos misturar o nosso foco. O nosso foco, ele está dando certo. Mas, Inha, vocês têm assinatura, não tem? Temos. Conta pra gente sobre a assinatura. Temos um clube de assinatura, que é o Pilotis Café Clube. Então, a gente pensou isso também como uma oportunidade para as pessoas conhecerem, receberem cafés sempre diferentes em casa todo mês. Então, a gente tem alguns planos, enfim, com quantidades diferentes de café. E a gente tem uma opção que é muito legal, que é a embalagem reutilizável, também pensando na questão da sustentabilidade. Então, a pessoa recebe o café numa lata, em vez das embalagens padrão, que pode ser reutilizada e tudo. Numa lata de papelão. Uma lata de papelão, claro, com certeza. Tem que ressaltar, né? Mas é legal, assim, pra gente ter um clube de assinatura, e a gente eventualmente faz eventos para as pessoas do clube participarem, conhecerem. A gente já fez parceria com algumas pessoas aqui de Brasília, com a própria Suline, que esteve aqui também. Então, a gente acaba dando curso, entrega o livro. Aquele pacotinho de café menor. Aquele lá é uma opção ou é amostras. O quê? São as amostras. São embalagens. A gente tem uma embalagem de 150 gramas para amostras e tudo. E todo mês a gente faz questão de mandar pro pessoal do clube algum brindezinho, alguma coisa diferente. Eventualmente a gente torra cacau, manda o cacau que a gente cardamomo para pessoas às vezes misturar. Então e o pessoal do clube tem uma série de vantagens, né, que o Gabriel já mencionou, mas tem uma que é muito especial. Todos os cafés que vão ser lançados, primeiramente, vão para o clube. E todas as experimentações que a gente faz internamente e fala, isso aqui ficou muito bom, vai para o clube dizendo, olha, estamos experimentando isso aqui, esse aqui é um blend, isso aqui é isso e tal, e aí recebe feedback. Legal. A assinatura básica hoje, ela garante o quê? O que de café? Um pacote de 250, dois? Um de 250, ou dois de 250, ou de 1 quilo. Nós temos diversos clientes, na verdade, que compram quilos de café por mês. É pessoa física, não é pessoa jurídica, não. Né? Tem gente que bebe mais café do que a gente, viu? Pode ser customizado também, sem problema nenhum. Mas são essas opções. E nesse momento, ontem mesmo nós estávamos discutindo alguns ajustes no clube para dar ainda mais flexibilidade para o consumidor. No final aqui a gente vai colocar ali o arroba do clube, o site. Mas quero falar do livro. Pega o livro aí pra gente falar. Vamos falar desse livro aí, que Pilotis já tem livro. Sim, esse livro foi um livro que a gente publicou. Aqui, gente, ó, por trás da Juta, quem tá assistindo a gente aí pelo YouTube. No início, a gente... E que está disponível grátis no site. Ah, é? Sim, você pode fazer o download dele. Tem PDF lá? Tem disponível. Nossa, que lindo! Ele é muito bonito. É um livro... Que formatação, diagramação legal. A gente é bem orgulhoso desse livro também. Lindo demais. E a gente, no início, a gente tinha no site uma área que era destinada a um blog. Então, semanalmente, a gente fazia postagens no blog sobre diversos assuntos sobre o café especial. E aí chegou um momento que a gente falou, gente, mas por que não fazer um livro? A gente tem conhecimento, tem material e tudo. Aí a gente começou a mudar um pouco a formatação do que a gente fazia pro blog, começou a produzir novos textos e tudo, pensando em fazer o livro. E aí, no final das contas, surgiu esse livro que ele, basicamente, ele passa pela história do café, fala sobre método, sobre produção,
tem receita, assim, realmente é um pouquinho de tudo do café especial. É óbvio que café especial, o mundo sempre vai ter mais coisa para falar, mas assim, ele passa por um pouquinho de tudo. É um livro bem bonito, bem interessante, e está disponível no nosso site para todo mundo baixar. O livro impresso esgotou, nós estamos pensando em fazer mais para frente uma segunda edição, né? Mas uma das coisas que tem no livro que é muito importante, quer dizer, nós fizemos exatamente como o Gabriel descreveu, né? Mas nós queríamos deixar claro algumas coisas que estavam muito confusas nesse mundo do café. Por exemplo, essa confusão entre conilon e canéfora, né? Ou a questão de moagem de café, para dar um exemplo, né? Onde você fala, bom, mas qual é a moagem de café? Diz, não, no Krupp é número 4, ou no... Isso não faz sentido nenhum, né? A moagem é uma granulometria que é avaliada com peneiras especiais, etc, etc. E a gente tem e faz isso. Então, para poder explicar e dizer, olha, não é bem assim, né? É um pouquinho diferente. Isso foi escrito no livro. E hoje em dia a gente continua nessa parte de inovação, por exemplo, avaliando os cafés para ter certeza que nós extraímos o melhor daquele café que a gente mesmo torrou, quando nós estamos fazendo as provas, os cuppings internos, nós usamos refratômetro. Talvez o Gabriel quer falar mais um pouquinho sobre isso. Mas, enfim, tem toda uma tecnologia bem sofisticada por trás, antes desse saquinho chegar para o consumidor final. E eu tô encantada Ele é super com a ilustração, bonito, né? com a diagramação. E assim, tô vendo que tem de tudo um pouco aqui. Tem a história do café, tem a questão das variedades, tem métodos, tem técnicas, tem tudo, regiões. Gente, que lindo esse livro. Ele e ainda tem legal, uns trechinhos aqui muito gostosos. A gente colocou entre os capítulos... Eu prefiro sofrer com café do que ficar sem sentido. A gente colocou algumas frases espalhadas pelo livro aí para dar aquela pausa na leitura ali mesmo, né? Porque às vezes eu tava na livraria esse final de semana e eu sempre vou lá na seção de gastronomia, né? Que tem os livros de cafés. Ou você acha os livros grandes, aqueles bonitos, né? Com imagens maravilhosas, ou você acha uns livros muito apagados às vezes e tal. Eu tô encantada aqui com essa... porque ele é um livro que dá vontade de ler, né? Ele é muito legal. É gostoso, a leitura é bem simples, na verdade. Muito bacana. Né? A gente se preocupou com isso, assim, também de fazer textos leves, assim. Porque realmente, um dos nossos objetivos, como a gente falou, era democratizar o mercado, assim, de café especial. Então, trazer aquelas pessoas que estavam acostumadas com o café tradicional a conhecer o café especial. Então, assim, a leitura também é para que essas pessoas se sintam parte e entendam o porquê disso tudo. Porque as pessoas geralmente se assustam. Nossa, mas a diferença de preço é muito grande. Mas ela não faz ideia do que tá por trás daquilo ali. Não é simplesmente o café que a gente chama de mercado, o café tradicional. Tem muito mais trabalho por trás de cada pacotinho desse, assim. Então, para as pessoas entenderem como que funciona e entenderem a magia do café especial. Porque eu sempre falo, quer experimentar? Experimenta, mas é um caminho sem volta. Você nunca mais vai tomar um café de repartição, que a gente chama, né? Porque se torna inviável. Quando você começa... Eu falo de licitação. De licitação, está ótimo, viu? Então... A Sulaine que fala muito isso, né? O bichinho do café me picou e acabou, já era. E já era mesmo, assim, não tem como, porque... E é muito legal exatamente isso, quando você vê, né, a pessoa que só tomava café com 10 quilos de açúcar e uma gota de café, depois entra no café especial, no início acha meio estranho, chama de chafé, etc. E aí depois fala, nossa, não consigo mais tomar o outro. Falei, saiu da licitação. É isso mesmo. Mas, gente, olha só que bacana. Esse livro em PDF gratuitamente. A gente vai falar onde que tá. Perfeito. Mas antes, eu queria fazer uma pergunta para esse mestre de torra aqui. Claro. Porque ele tem uma bagagem, uma experiência, né, incrível. É só a idade. Não tô falando da idade, não. Eu tô falando da vivência mesmo. Quais os cafés, assim, que vêm à sua memória, que trazem aquela sinestesia, assim, que você já tomou na sua vida, independente, seja num lugar, seja num momento, o que te traz aí de positivo, de gostoso do café, uma lembrança? Porque você trabalha com sensoriais o tempo todo.
né? Conta para mim. Eu acho que tem duas partes. Uma é do ponto de vista, vamos dizer, tecnológico, e outra do ponto de vista do próprio café, né? Do ponto de vista tecnológico, eu acho que o que mais me impressionou foi ver uma das lojas da Starbucks, né? Que em geral não tem cafés tão bons assim, mas o Starbucks Special, que é uma loja especial, eles têm acho que umas 5 ou 6 no mundo, é algo que é a Disneylândia do café para quem gosta de ver, né? Quer dizer, com cafés transitando por tubos em cima da onde você está tomando café ou comendo o seu aperitivo junto, a variedade de café é uma experiência única. Onde foi isso? Nova York. Nova York. Mas você tem, acho que Milão, Tóquio, Nova York, acho que Seattle também tem. Enfim, tem umas 5 ou 6 por aí. Então essa experiência é uma experiência, para quem vai a Nova York, um monte de gente vai a Nova York, dá uma chegadinha no Starbucks Special que vai gostar. Legal. Né? Acho que essa é um tipo de experiência. E a segunda é o café que eu gosto e eu tomo, e ele é coado no papel, né? E é o café que me traz as lembranças de quando eu tinha poucos anos de idade, ou seja, muito, muito tempo atrás, né? Onde eu queria provar e minha mãe dizia, não, só um golinho, você não pode. Né? E esse é o café que hoje é o Bourbon L4, e há uma afetividade com o Bourbon que era muito comum. Como nós comentamos antes, ele meio que desapareceu porque a produtividade dele no campo é baixa, mas é um café maravilhoso, e hoje você tem produtores trazendo de volta o Bourbon para o mercado, né? É um café sem acidez, tal. Então isso para mim é algo muito importante, que liga o atual com os 60 e poucos anos que já se passaram. A afetividade, e é uma afetividade com o café. E você, Gabriel? Eu tenho uma história engraçada com café, assim, uma história pessoal com café, porque eu sempre detestei café durante eu já ouvi isso de muita gente. A infância, a adolescência, eu sempre detestei café, mas eu sempre quis muito gostar de café. Então, era aquela coisa, falava, gente, por que eu detesto? Porque eu queria tanto gostar disso, então eu ia lá e tomava café tradicional e não conseguia tomar de jeito nenhum, aí eu botava açúcar, aí depois passei para café de cápsula e tal, aí fui tirando o açúcar da cápsula, aí fui pro outro expresso e tudo, aí depois eu enfim, conheci e entendi o porquê que eu não gostava de café durante todos esses anos, né, porque o café especial, ele realmente ele é um carinho, né? Quando a gente toma, assim, ele é uma coisa muito especial, realmente, assim, no sentido da palavra, assim. Então, pra mim é engraçado, porque eu trago essa história do café, assim, da minha batalha comigo mesmo, porque eu queria tanto gostar de café, e hoje tô aqui, né, mexendo com café, trabalhando com café diariamente, assim. Então, o café, ele me traz esse lugar especial, assim, que é essa minha história com café, de querer tanto gostar que tô aqui, né? E hoje você toma quantos cafés por dia, mais ou menos? Te falar que ontem eu devo ter tomado quase 1 litro de café, porque foi uma ocasião especial, tava testando e tudo, mas a gente sempre toma e dá um golinho, e toma outro golinho, quando você vai parar pra ver o tanto de café que você tomou, você fala, gente do céu, hoje eu não durmo. E quando faz o cup, então, aí é um desastre. Aí é mais, né? Vamos falar de como acessar vocês pelo Instagram, pelo site, como baixar esse livro aqui. Então o nosso site é cafépilotis.com. Lá no site você vai ter tanto informações sobre o clube, nosso clube de assinaturas, vai ter uma parte de downloads, então, que você vai encontrar o livro, você vai encontrar nosso catálogo, você vai encontrar uma cartela de experiências que a gente criou, é uma cartelinha simplesmente para a pessoa imprimir, que tem variedades, pontuações, regiões, e a pessoa vai ticando ali o que ela já tomou, já experienciou com café.
Então, acho que vale a pena você falar um pouquinho do catálogo, porque o catálogo é o próprio Gabriel que faz e atualiza e tal. É uma das coisas que a gente tem um orgulho muito grande. Porque o catálogo ele também tem uma identidade visual muito semelhante à do livro, assim. E ele está sempre atualizado, então sempre com os nossos cafés. Fala mais detalhadamente de todos os cafés, sensorial, a gente coloca eles na roda de aroma, identificados com as coisas às que eles estão ligados. Tem os cafés que já fizeram parte da nossa história, tem o link também do livro, fala do clube, então assim, é um material portfólio, super bonito, mesma identidade visual do livro também, assim, então é um material também que a gente tem muita satisfação, assim, de pegar, porque ele é bonito e informativo, assim, sobre os nossos produtos e tudo, então para todo mundo poder conhecer, é um material bem legal. E o download do livro lá, a pessoa baixa também à vontade. E no Instagram a gente tá também o nosso arroba do Instagram, pilotis.cafés. E também estamos se aventurando no TikTok. Eu vou ver! A gente tá se aventurando no TikTok. É um desafio, né? Produzir, é um desafio legal, assim, né? De questão de produzir vídeos. É sempre mais complexo do que produzir fotos e tal. E a gente tá se aventurando. A gente tem que estar, como a gente fala, né? Tá acompanhando a velocidade das coisas, então... O TikTok é um boberol muito bom. Exatamente, mas... A gente tá com o TikTok lá também. Tem hora que as pessoas olham lá e falam assim, meu Deus, não acredito que é você fazendo isso. Porque é tudo mesmo com café, né? Então aí eu faço umas cenas lá engraçadas, captam umas vozes engraçadas e o pessoal morre de rir. Mas é divertido, é divertido. É a rede do momento, né? Assim, uma das redes do momento. Então, a gente tá tentando fazer parte disso também, né? Legal demais. Tá bem atualizado. Então, site... cafépilotis.com e Instagram pilotis.cafés. Cafés, no plural. Isso, pilotis.cafés. Gente, eu quero agradecer de coração a presença de vocês. Nós que agradecemos. Foi super divertido. Foi muito prazeroso. Eu amo falar sobre Brasília e acho que vocês têm tudo de Brasília. E eu desejo muito sucesso ao Pilotis. Igualmente. Que vocês possam abraçar cada vez mais o gosto, né, do consumidor final, realmente, porque são cafés muito cuidadosos, que passam por um carinho, uma atenção muito grande e uma responsabilidade. Eu senti muito isso em vocês, do que vocês estão entregando. Então, isso é muito importante. Eu acho que hoje a gente precisa de ter essa confiabilidade naquilo que a gente consome, né? E vejo que vocês têm esse compromisso. Então, parabéns, muito sucesso, obrigada. A todos nós que agradecemos. Agradecemos muito o convite para participar, foi super legal, foi super divertido. Foi muito bom. E a gente também te deseja muito sucesso com o podcast. Obrigada. E eu tenho certeza que o futuro é brilhante. Obrigada, e vamos nos encontrar aí em várias situações. Com certeza. Tomando café sempre. É isso. Gente, que papo gostoso, né? E em breve esse episódio vai estar aí no ar para você se deliciar e compartilhar com as pessoas que também amam um café de boa qualidade. E como eu digo, o café sempre será a nossa melhor conexão. Até o próximo episódio. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.